que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra. Por esse motivo, Allah subhanahu wa ta'ala enviou os seus mensageiros, aqueles que traziam a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, aqueles que são apoiantes dessa verdade, alguns momentos podem não saber transmitir essa verdade, podem mostrar uma fraqueza ao transmitir a verdade. E a falsidade aproveita-se dessa fraqueza da verdade e ocupa a posição da verdade, como se ela fosse a própria verdade. As pessoas menos esclarecidas podem pensar que a falsidade é o quê? É a verdade. Por isso que foi perguntado Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, Imam Ahl-Sunnah wal Jama'a, Imam, a pessoa que se ocupa nas suas orações, nos seus jejuns e mantém-se na mesquita. E aquela pessoa que clarifica aquilo que é a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual dentre as duas é mais amada para ti? Por ti. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, disse: a pessoa que se empenha nos seus jejuns, nas suas orações, ele está a fazer por ele. É um benefício que ele ganhará ele mesmo. Enquanto que a pessoa que clarifica o que é a verdade, quando existe uma nuvem, quando existe uma confusão, esse para mim é o melhor, porque está a fazer um trabalho para para o povo, está a fazer um trabalho para a humanidade. Por esse motivo, nós estamos aqui hoje com mais um programa que chamamos a radicalização do Islã. E este programa vai na sua segunda parte, e nós, para falarmos com os meus convidados, alhamdulillah, que vêm realmente com o intuito de clarificar aquilo que é a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala e tentar, consoante as suas capacidades, tirar tudo aquilo que é falso na verdade de Allah. Primeiro, nós começamos por longe, sempre. Vamos começar por dois países que, alhamdulillah, são países irmãos. Primeiro começamos em Portugal. Em Portugal, iremos ao encontro do Sheikh Munir, que irá participar conosco. Assalamu alaikum, Sheikh Munir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ter aceito o convite de participar nesse programa, a radicalização do Islã, na sua segunda parte. Seja bem-vindo, contamos, inshallah, com a sua contribuição durante esse tempo, inshallah, que iremos falar sobre esse programa. Jazakumullahu khair. E de seguida, iremos também para o Brasil. O Brasil, iremos encontrar o grande Sheikh Muhammad Bukai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, a partir de Moçambique para o Brasil. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh para todos vocês, nossos queridos irmãos em Moçambique, em Portugal, em todos os lugares do mundo que estão acompanhando esse programa. Assalamu alaikum jami'an. Alhamdulillah, wa alaikum assalam, seja bem-vindo, Sheikh Bukai. E, inshallah, temos também conosco Sheikh Muhammad Yassin, que infelizmente ainda não está conosco por alguma situação técnica. Primeiro, vou começar mesmo com o Sheikh Munir. Sheikh Munir, nós queremos saber, nós muçulmanos, como sabe que em Moçambique, nos últimos tempos, nos últimos anos, em Cabo Delgado, existe algum conflito lá. E este conflito, em algum momento, é associado ao Islã. Apesar de que muitas vozes dos muçulmanos têm surgido a dizer que o Islã não tem nada a ver com o terrorismo ou o radicalismo. O que eu queria perguntar a si, Sheikh Munir, até que ponto o muçulmano, quando ouve a sua religião a ser conotada como uma religião radical ou terrorista, como é que o muçulmano deve se defender diante dessa situação? Bismillahirrahmanirrahim. Primeiro quero agradecer o convite que fizeram para participar nesse encontro e falar sobre a radicalização do Islã. Nós, quando vimos
algo feito por muçulmanos, à partida, a comunicação social coloca logo um rótulo: fundamentalista islâmico, radicalismo islâmico e por aí fora. Mas o mesmo acto de agressividade, se for feito por um não muçulmano, nunca é colocado o rótulo da sua religião. Quem mais sofre com esses actos bárbaros e com esses actos agressivos, quem mais sofre são muçulmanos. Muçulmanos que vivem nos países onde a comunidade maioritária não é muçulmana, onde a população maioritária não é muçulmana, portanto, eles olham para nós, não muçulmanos olham para nós e acham que todos nós somos iguais, mesmo que a pessoa tente explicar. É uma dor, porque são pessoas... Eu acho que o radical é aquela pessoa que quer impor ao outro, independentemente de ser religioso ou político ou seja o que for, existem pessoas radicais. Algumas delas professam o Islã ou dizem serem muçulmanos. Todos nós sabemos que a palavra Islã significa o quê? Para além de submissão voluntária, significa a paz. Portanto, se eu sou radical, eu não consigo ser muçulmano, eu não consigo ser pacífico, percebe? Porque o radical nunca é pacífico. Ponto número 1. Ponto número 2, o que é feito, infelizmente, como eu disse, e como disse, há 3 anos para cá, no norte de Moçambique, mais concretamente em Cabo Delgado, está-se a fazer actos de terrorismo, actos de agressividade, e as pessoas que o fazem dizem serem muçulmanos. Agora, como muçulmano, eu tenho que primeiro tentar explicar às pessoas o que é o Islã. E ao explicar o que é o Islã, muitas das vezes estão a ser esclarecidas aquilo que eles fazem. Como eu disse, que quem mais sofre com esses actos são os muçulmanos. Do outro lado, não muçulmano, propositadamente, quer denegrir ainda mais o Islã. Não é muçulmano, ele quer denegrir o Islã. Um não muçulmano, propositadamente, que queira denegrir ainda mais o Islã, utiliza esses exemplos que são feitos em nome do Islã. Quando é que a pessoa se torna radical? Para além de sofrer alguma perturbação ou para além de ter pouco conhecimento sobre a sua crença. Uma coisa é ser crente. Outra coisa é conhecer ilmul iman, ou conhecer a sua crença, que é muito importante. Só para finalizar, que depois iremos voltar a conversar convosco, na terra dos cegos, o zarolho é rei. São pessoas que facilmente são manipuladas, porque não têm conhecimento. E como não têm conhecimento, basta só ver um com pouco conhecimento deturpado, consegue manipular e consegue convencer os outros que não têm conhecimento nenhum sobre a sua própria crença. Jazakumullah khaira, Sheikh Munir, pela essa contribuição valiosa. Iremos voltar, como disse, para si. Agora vamos exatamente para o Brasil. Mohamed Bukai, como sabe, em Moçambique, nós estamos a viver esse período na zona norte de Cabo Delgado e, infelizmente, algumas pessoas, através desses homens que tentam, como dizia Sheikh Munir muito bem, que percebem primeiro mal a sua religião, encontram pessoas que não percebem nada da religião, conseguem manipular, fazendo com que as pessoas que também não conhecem nada sobre o Islã radicalizem o Islã. Como é que um muçulmano, num mundo desses, pode proteger a sua religião? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. Eu quero também começar agradecendo esse convite, essa iniciativa que eu acho que é maravilhosa, de ligar entre nossos países, né, entre Moçambique, Portugal e Brasil, para ter essa troca de conhecimento que mostra também a nossa união
e a nossa irmandade, e a nossa força também, assim, fazer essas ligações, esses pontes, né, de conversas, trocar conhecimento. Acho que isso aqui é muito benéfico, agradeço muito essa iniciativa. E também para falar sobre um tema que, na verdade, um tema que nos preocupa todos nós, interessa a todos nós, como esse radicalismo, esse extremismo está crescendo em vários lugares, né, no mundo. Então, realmente, a gente tem que falar, nós temos que conscientizar, nós temos que explicar, como o Sheikh falou, como você falou também. Mas o mais importante de tudo isso, né, dizer que realmente falar que isso aqui não representa, não tem nada a ver com a religião islâmica, porque, aliás, nós não podemos assim falar que é radicalismo ou radicalização islâmica, porque isso aqui vem dos seguidores, não vem da própria religião. Isso aqui, o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala, quem determinou e fez uma definição da religião islâmica. E para saber, para conhecer isso, nós temos que perguntar ao Corão Sagrado, o que ele falou sobre o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, na Surata da Vaca, 143, versículo 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Allah subhanahu wa ta'ala já deixou bem claro que essa comunidade, essa nação, essa religião não tem como levar para o extremismo ou radicalismo, porque ele vem para ser uma religião da moderação, do centro. E aqui que as pessoas talvez entendem essa palavra wasat de uma forma errada. Por isso é muito importante falar tanto para o muçulmano quanto para o não muçulmano o que significa essa palavra. O wasat quer dizer o melhor entre dois extremismos. Nós temos duas coisas, dois lados extremismos, e nós temos o centro sempre o melhor. Porque o que o radical pensa? O radical pensa que ele, quando ele fica mais radical, ele está aproximando mais, praticando mais a religião, sendo mais religioso, enquanto isso, na definição da palavra wasat, está errado. Porque ser o wasat, ser moderado, ser no centro, isso aqui ser o melhor. Como, por exemplo, quando falamos dos valores, né? A generosidade, ela pode ser o centro entre a avareza e entre o desperdício. Então, são dois extremos que são errados. A pessoa que tem avareza, né, e a pessoa que desperdiça as coisas. Então, são dois extremismos, a generosidade fica no meio. A pessoa, por exemplo, a coragem também, um valor que o centro, que fica entre dois extremos também, entre aquele que covardia e aquela pessoa que faz aventuras na sua vida. Então, a coragem vem no meio, quer dizer, isso aqui é o melhor que tem. Então, o extremismo nunca foi um caminho correto, nunca foi um caminho Por isso, nós sempre pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala, quando recitamos todos os dias, mais do que 17 vezes, na Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, que quer dizer, guia-nos para a senda reta, que pedimos para Allah subhanahu wa ta'ala nos manter firmes no caminho desse centro, desse wasat, porque qualquer saída, qualquer desvio desse caminho sai para o extremismo. E isso aqui realmente começou bem cedo, muitas pessoas querendo ser mais religiosos até do que o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na época dele. Esses fenômenos apareceram já no início do Islã, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele colocou fim, mostrou que ele é a pessoa mais religiosa, a pessoa que ele é o exemplo que tem que ser seguido, que Allah subhanahu wa ta'ala quer para todos os fiéis nessa terra. Então, realmente, saber o que significa a palavra wasat, seguir esse caminho da senda reta, que deixa de uma forma bem clara que nunca
o muçulmano, o seguidor do Islã, ele pode ser extremista, porque ele está contrariando as próprias orientações do Alcorão Sagrado de ser no caminho do centro. Sheikh Mohammed Bukai, eu vou voltar para Portugal, falar de novo com o Sheikh Munir. Sheikh Munir, o que nós sabemos sobre o Islã nos diz de que a pessoa que der a vida a uma pessoa, quer dizer, se deixar viver, dar vida a uma pessoa, é como se desse toda a humanidade. E a pessoa que retira a vida de um inocente é como se tivesse retirado a vida de toda a humanidade. E o Islã é a religião da paz. Como é que nós podemos conviver com pessoas que nos dizem, quando elas nos aproximam e dizem claramente que a vossa religião manda matar pessoas, manda matar em nome de Allah, é a religião violenta. Quando vimos isso, existem pessoas que são alimos que entendem, mas existem muitos muçulmanos que podem até em algum momento ter algum receio de se identificar como muçulmanos, porque ouvem que a religião deles mata, a religião deles tira a vida das pessoas. Então, esse fenômeno pode-se chamar que é o novo fenômeno do século XXI? Quer dizer, chamar o Islã radical? Eu não, muito sinceramente, há termos que são ditos e muitas das vezes são inventados pela comunicação social que não tem nada a ver. Eu não gosto de associar terrorista islâmico. Se há um muçulmano que comete um acto de terrorista, é o ser humano que cometeu, independentemente da crença que a pessoa possa ter. É claro que o chefe disse, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Aquele que salvou uma vida, salvou toda a humanidade. Aquele que matou um inocente, matou toda a humanidade. Por aí é um versículo do Alcorão. Eu costumo citar esses versículos do Alcorão quando converso, quando sou chamado, quando participo em alguns encontros. As pessoas dizem que a sua religião manda matar. Então eu pergunto a essas pessoas onde é que está. Alguns radicais que infelizmente professam o Islã pegam em alguns suras do Suratul Tauba e Suratul Al-Anfal que fala sobre a guerra e que fala sobre a defesa, a guerra como a defesa, e o Sheikh sabe muito bem, e pegam o texto fora do contexto. É como se fosse, se eu disser, há um versículo do Alcorão que diz para não aproximarmos do salat. Lá taqrabu salat. Se eu recitar parte deste versículo, as pessoas irão dizer, mas desculpe, mas se eu recitar este versículo perante pessoas ignorantes, irão dizer, eu não sabia disto. Afinal está no Alcorão. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu salat. Se eu parar aqui, por isso é que eu disse, na terra dos cegos, o zarolho é rei. Então, eu falando pela minha própria experiência, eu enfrento mais não muçulmanos para falar sobre o Islã em geral, e mais concretamente sobre isso. Nós estamos a falar. Depois aqui, o tema é muito interessante, e é um tema muito longo, e eu não queria... Nós estamos a falar aqui de pessoas, grupos que do nada apareceram. Al-Qaeda, Estado Islâmico, Al-Shabaab, e agora em Moçambique. Portanto, há outras motivações para isso surgir. Pegam em meia dúzia de muçulmanos, ignorantes, alguns até perturbados, para fazerem acto para os seus próprios interesses. No entanto, acontece que temos que conversar com eles com hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati ahsan. Nós podemos pegar na Bíblia, o Antigo Testamento, que fala sobre guerra, fala sobre matança, fala sobre... Eu não vou utilizar esses versículos para justificar-me, mas sim, eu tenho que utilizar os versículos e a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o modelo para toda a humanidade. O facto de um muçulmano fazer não significa que seja islâmico. No entanto, há pessoas que entendem, há pessoas que percebem
E há pessoas que... Vou só finalizar com um episódio, só para verem como é que o próprio muçulmano às vezes reage. A Mesquita Central de Lisboa, desde sempre, recebeu várias pessoas de vários credos. Visitar a mesquita, querem participar na oração, no salate, podem ver, fazermos o salate. Há 2 semanas eu convidei um judeu, rabino, e convidei um católico franciscano. Há 2 semanas. Viemos ao masjid e cada um leu uma mensagem de paz. Não foi oração. O cristão não fez a sua oração na mesquita como ele faz na igreja. Nem o rabino fez como faz na sinagoga. Cada um leu uma página sobre a paz. Você acredita os comentários que eu recebi? Como é que é possível mushrikin, kafir, entrarem no masjid e fazerem o que fizeram? E as mensagens foram de quem? De muçulmanos. Comentários deste género. Nós não fizemos nenhuma oração, cada um simplesmente recitou algo sobre a paz. E com a pandemia, não era possível ir à sinagoga, não era possível ir à igreja. A organização, eu desafiei, eu disse, por que não virem à mesquita? Com o distanciamento, fez essa oração simbólica, percebe? Portanto, nós temos um longo caminho, sabemos disso, temos um longo caminho. E muitas das vezes, as pessoas que propositadamente querem deturpar o Islã irão fazer, pegando nesses episódios. Por isso, eu chamo essas pessoas de radicais, mas não associo nada com o Islã. Inna dina inda Allah il-Islam. O din não é meu, é de Allah. Ele transmitiu, através do profeta sallallahu alaihi wasallam, o pouco conhecimento que eu tenho, tento aprender mais e ensinar pouco, transmitir pouco e conversar com todas as crenças, com todas as pessoas, independentemente da crença que a pessoa não tem. Mesmo que não tenha crença, conversa com eles, são humanos, falo com eles, e o exemplo que nós temos é a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta conquistou a cidade de Meca, só para finalizar, conquistou a cidade de Meca, não derramou nenhuma gota de sangue. E essas pessoas vêm, seja no Iraque, seja na Síria, seja no Afeganistão, ou seja, agora em Moçambique, né, em nome de uma crença que apela à paz, que fala sobre a paz. A primeira frase que nós pronunciamos é Assalamu alaikum, paz esteja consigo. É claro que há uma agenda política, social, económica por detrás disso, Allahu A'lam. Mas é verdade, a verdade é que as pessoas ficam com uma ideia negativa sobre o Islã. Eu falo aqui, por exemplo, no Ocidente e concretamente num país onde eu estou. Nós temos aqui um papel a dobrar, conversar com eles. Se eles quiserem visitar a mesquita, querem saber sobre o Islã, são sempre bem-vindos. Portanto, é um papel difícil, mas não é impossível. Jazakallah khair. Já temos o Dr. Mohamed Yassin conosco. Dr. Mohamed Yassin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sem mais demoras, eu queria fazer-lhe uma simples pergunta. Sendo muçulmano, em primeiro lugar, e alguém como deputado, em segundo lugar, qual é a informação que leva para o governo deste país, Moçambique, para que não associe, para que não veja o que está acontecendo em Cabo Delgado como se fizesse parte do Islã? Doutor Mohamed Yassin, está conosco? Já percebeu? Doutor Mohamed Yassin, está conosco? Então, vamos voltar para o Brasil. Sheikh Mohamed Bukai, no Brasil, não é muito diferente com qualquer outro país, como Moçambique, apesar de que aqui podemos significar um maior número de muçulmanos. Mas no Brasil não é diferente com a situação que se vive em Portugal, em outro país,
como é que consegue, como é que se vive, como é que vocês transmitem a mensagem de paz perante aqueles que são intransigentes, que não conseguem perceber, aqueles que são preconceituosos, religiosos, como estamos a viver nos últimos tempos? Na verdade, através do conhecimento, né? Porque o conhecimento é uma luz. E muitas pessoas que têm essas ideias, né? Pessoas desinformadas. Então, eu acho que é uma forma muito benéfica levar cada vez mais informações, levar cada vez mais conhecimento, porque o preconceito a gente tem que combater, levar conhecimento, levar conceitos, né, para as pessoas, explicar como a religião não pode ser praticada ou pode ser usada. Infelizmente, quando a religião é usada, não é praticada, que vai produzir para nós esses exemplos, esse caminho errado, porque essas pessoas, eles não estão praticando a religião, mas eles estão usando o nome da religião para justificar, para fazer agendas políticas, econômicas, de interesse financeiro e outras coisas, mas nunca religiosas. Porque quem realmente pratica a religião, principalmente o muçulmano, que ele tem 5 vezes, ele fica na frente do seu Criador, ele diz Allahu Akbar, ele tem uma ligação 5 vezes com a fonte da paz, com a fonte da misericórdia, com a fonte da vida. Como ele tem essa capacidade, como tem essa coragem de tirar uma vida inocente, que não tem culpa, não tem... Então, na verdade, essas pessoas estão usando, manipulando muitas vezes os versículos, usando fora dos seus contextos, interpretando da forma que interessa para eles e acabam fazendo aquilo em nome da religião. E principalmente esse conceito do jihad também, que foi muito mal interpretado, muito mal usado, que uma palavra muito boa, muito importante para a nossa vida, como foi manipulada. Eles falam de uma guerra, né, que é guerra santa. No Islã não existe uma guerra santa. O único santo no Islã que tem é a paz. A guerra nunca foi uma opção recomendada. Ao contrário, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre pedia para os muçulmanos: "Was'alullaha al-afiya wa kafallahu al-mu'minina al-qital". Então Allah subhanahu wa ta'ala sempre orienta, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre orienta para pedir para Allah evitar, porque por mais que seja, às vezes, algumas legislações que falam sobre a guerra, mas nunca pode ser violência. A guerra nunca quer dizer violência. A guerra é mais ou menos como uma cirurgia. Quando nós entramos num centro cirúrgico e vemos um médico fazendo uma cirurgia, parece uma coisa violenta, uma coisa sangue, mas, na verdade, essa aqui é uma ação limitada para salvar a vida da pessoa, não é um ato violento, por mais que apareça, né? Então, o jihad nunca pode ser uma guerra santa, porque não existe guerra santa, ou paz que é o santo. Existe, às vezes, a defesa, isso aqui é um direito legítimo em todas as leis, todas as legislações, todas as religiões, para a pessoa se defender, mas nunca pode ser associado para violentar as vidas de outras pessoas ou cometer uma violência. Tem que ser bem limitada para salvar, não para matar as pessoas. Fala-nos como tem sido o convívio entre muçulmanos e não muçulmanos. No Brasil, na verdade, nós temos, alhamdulillah, um quadro muito bonito. Essa convivência aqui está maravilhosa. Nós temos no Brasil mais do que 1000 povos e muitas religiões que eles se convivem de uma forma harmoniosa. Nós temos encontros sempre, levar a mensagem. Eu recebo na mesquita sempre pessoas, alunos universitários, muitos alunos das escolas, das universidades, querendo conhecer. Estamos levando a mensagem de todas as formas, mas, em geral, nós temos aqui pessoas querendo saber, porque, infelizmente, a mídia internacional, como
sempre mostra essa associação, né? Mostra os muçulmanos como se fossem esses atos ligados à própria religião, que é a religião fonte dessas. Então as pessoas têm essa confusão, eles querem conhecer, e graças a Deus estamos trabalhando por isso, fazendo todo o esforço para explicar que o Islã, a própria palavra Islã, que traz para a pessoa, para a sociedade, para o mundo, uma mensagem pacífica. Então, isso aqui realmente é a nossa missão, é a nossa mensagem que estamos fazendo diariamente. Já temos o Sheikh Mohammed Yassin, Sheikh Dr. Mohammed Yassin conosco. Espero que seja dessa. Sheikh Mohammed Yassin, eu queria lhe perguntar, como muçulmano, não só muçulmano, como parlamentar, como é que se sente quando vê a sua religião, que já é da paz, sabendo que em Moçambique, por exemplo, existe, quer dizer, nunca existiu antes, queria dizer, uma situação de conflito religioso. Pelo menos nunca existiu moçambicanos, muçulmanos ou cristãos lutando por uma causa ou por qualquer coisa. Como parlamentar, como é que se sente quando vê a sua religião muçulmana sendo associada a matanças, sendo associada ao radicalismo, ao terrorismo? Como é que se sente? Alhamdulillah, obrigado pela oportunidade que me é concedida. Primeiro, louvar Allah pela oportunidade de vida, afinal de contas, nesta altura da pandemia, é já uma dádiva de Allah que a gente esteja vivo. E, em segundo lugar, eu penso que o tema que o Sheikh escolheu é muito importante e muito difícil de ter as respostas certas. Moçambique tem a bênção de nunca ter sido um Estado recentemente com problemas de conflitos étnicos, alhamdulillah, nunca teve conflitos interreligiosos. Mas é preciso também dizer que teve situações intra-religião, que significa que dentro dos grupos religiosos da mesma religião pode haver um certo desentendimento em relação à interpretação ou à forma de agir perante uma certa situação. Mas é preciso dizer que o advento que atinge Moçambique hoje não pode ser olhado de uma forma separada. Nós temos dito muitas vezes que depois da Guerra Fria, nos anos 89, assim com a queda do Bloco Soviético, era necessário encontrar um novo conflito e o que certos álbuns chegaram a chamar de um novo boogeyman, um novo boneco para se brincar com ele. E, de certa forma, o Islã foi o objeto escolhido para que todos pudessem, através dele, ou criar divisão de Estados, criar conflitos internos, usurpar riquezas e por aí adiante. Eu me interessei e aceitei a sua proposta, Sheikh, para esse debate, porque Moçambique está mesmo a abraçar uma questão virada ao radicalismo. Primeiro, nós se formos a ver, o radicalismo pode ter suas motivações e pode ter também os seus objetivos. O radicalismo, por vezes, tem como objetivo um separatismo, pode ter também como um objetivo político claro, que é o que às vezes até parece que está a acontecer em Cabo Delgado, e por outro lado pode ter como objetivo mesmo elevar o posicionamento de uma certa religião em relação às outras. Normalmente, se for a comparar o que acontece em Moçambique do ponto de vista do que está sendo considerado como radicalismo islâmico, é diferente daquilo que acontece na Europa. Enquanto que na Europa busca-se uma identidade dentro de um Estado que, por norma, não tem o Islã como código de vida, em Moçambique as razões podem ser outras e não exatamente a identificação do código de vida. Isto porquê? Porque se for a ver, nos últimos anos, o que acontece em Cabo Delgado, nós ficamos a olhar para um problema que poderíamos considerar intra-islâmico. Intra-islâmico no sentido de é uma geração antiga
do Islã que está contra uma geração atual, independentemente se vem para introduzir melhor o cumprimento da religião ou vem para trazer uma inovação. Então, íamos considerar esta uma solução intra-religião. E este foi o caminho para o qual nós fomos no início. Se recordar, Sheikh, até houve encontro dos líderes religiosos para discutir a divergência que existia entre os muçulmanos jovens e os mais antigos na província de Cabo Delgado. Este era um problema que em Moçambique não era novo, que existisse um diferente intra-religião. Aconteceu, se for a ver, no passado tinha um posicionamento dentro da mesquita do Noaril, mas que tinha uma outra direção que entendia que a mesquita tinha que mudar de paradigma. Então, nós olhamos para este problema e dizemos que este é um problema nosso como muçulmanos, conseguimos resolvê-lo com facilidade. E ele dá outro exemplo, entre os muçulmanos que entendem que pode haver o ziyarat, ou outros que entendem que não deve haver. Sendo este um diferente intra-religioso, mas que nunca levou à morte de ninguém. A novidade, infelizmente, coincidente ou não, é que a província de Cabo Delgado, hoje em dia, claro que tem maioria islâmica, depois for a ver em redor, tem a província de Nampula, Quelimane e Niassa, toda com uma maioria islâmica, e tem, por outro lado, o surgimento em Cabo Delgado de um certo grupo que entende que não deve se rever naquilo que são as leis do Estado. E aí um ponto fundamental, que é, se olhar para aquilo que é o último posicionamento do Estado Islâmico, me refiro no Iraque, na Síria e depois na Somália, o objetivo é exatamente o mesmo, a criação de províncias do Walaya, que é criar certos wilayas que podem ser o tal protetorado dos grandes movimentos islâmicos. O que não é sempre bom é nós assumirmos que não temos problemas com os vários movimentos islâmicos em Moçambique. Não temos problemas entre nós moçambicanos, mas existe exportação de várias intenções de variados grupos que encontram em Moçambique um território frágil para poder assentar os seus interesses. Se recordares, num dos debates no passado, eu dizia que não havia uma ligação real entre aqueles considerados Al-Shabaab, em Cabo Delgado, e o Al-Shabaab da Somália. Isto por quê? Porque o Al-Shabaab da Somália não é um movimento expansionista. 2, é que o Al-Shabaab da Somália luta para uma definição clara. 3, é que o Al-Shabaab da Somália não ataca, só retalia. O que era diferente daquilo que estava a acontecer em Moçambique. Agora, o que é que nós podemos tirar como ilação do problema real que está em Moçambique? Primeiro, será um problema dos muçulmanos? Não, não é. Segundo, será um problema entre muçulmanos? Não, não é. Terceiro, será que é um problema de Moçambique no seu todo, como Estado? Sim. Por que digo sim? Porque o objetivo fundamental em Cabo Delgado, se for a ver os últimos relatos dos movimentos jihadistas, é constituir no norte de Moçambique um exemplo daquilo que era o califato no passado. E para tal, eu ouvia o Sheikh Munir há bocado a falar, uma boa intervenção. O que acontece em Moçambique é que usa-se muito o segmento de Al-Wala ou Al-Bara, onde os humanos são, infelizmente, atentados a perceber que a única forma de poder haver em Cabo Delgado um cumprimento daquilo que é o desígnio de Allah, seguindo para este modelo que é o jihad. Mas este não seria uma novidade em Moçambique se não estivesse a acontecer Congo, se não estivesse a acontecer no Quênia, ou se não estivesse a acontecer na Tanzânia. Enquanto o Médio Oriente deixou de ser o lugar seguro
Jazakumullah, Dr. Muhammad Yassin. Queria que Sheikh Munir comentasse algumas das palavras que ouvimos do Dr. Muhammad Yassin. Ok, microfone. Bismillahirrahmanirrahim, mais uma vez, assalamu alaikum. Eu não sei como é que isso desligou-se e lá consegui reentrar novamente. Eu estava a ouvir com muita atenção a conversa do Dr. Yassin, apesar do som não ser assim muito bem audível, pelo menos para mim, e tocou em alguns pontos, tocou na ferida, percebe? Tocou na ferida. Eu nasci em Moçambique, as pessoas sabem, eu saí de Moçambique antes da independência, de vez em quando vou a Moçambique, portanto, não sei, Moçambique mudou muito, e claro que tenha mudado, mas quando isto acontece num país em que eu me identifico como o meu país, essas coisas quando acontecem, também sinto a dor, não como vocês sentem, porque estão lá sempre, mas a dor também chega até aqui. Nós temos um problema intra, e a Moçambique tem. Depois há outro problema, que é a segurança. Infelizmente, Moçambique está num estado em que os que estão no poder não conseguem assegurar aquilo, percebe? E 3 anos é muito para eles avançarem como avançaram. Aqui no Ocidente, mais concretamente aqui em Portugal, a ideia que se dá é que são radicais muçulmanos e que querem criar um Estado Islâmico em Moçambique. O Dr. Yassin disse muito bem. O Médio Oriente enfraquecou. O Médio Oriente já não é um lugar seguro. Então, para onde ir? Ou para onde expandir? Será Moçambique? Será a Somália? Será a Tanzânia? Portanto, e Moçambique, infelizmente, está-se a tornar muito frágil para isso, percebe? Não há segurança em Moçambique, nós quando formos ver, em termos de concretos, podemos dizer assim. Né? Portanto, não havendo segurança, essas pessoas que se tornaram e que querem impor aos outros e que não querem o diálogo e que não concordam com as outras opiniões, etc., conseguem um terreno fértil para expandir aquilo que eles querem, percebe? Muitas das vezes tentam apoiar as pessoas mais carenciadas e para terem um pouco mais de votos ou para ter um pouco mais apoiantes e vão fazendo isso. Do outro lado vão fazendo estragos. Se não concordas comigo, és meu inimigo. Não é assim. O Islão não nos ensinou desta forma. Portanto, eu não vejo muito na perspectiva religiosa, tá bem? Nós, em Moçambique, quer dizer, também sou moçambicano, por afinidade ou por nascimento, em Moçambique tem um problema intra. Percebe? Desde Maputo até Rovuma. Qual é a segurança que há em Maputo, por exemplo? Quantos casos nós não sabemos disso? No entanto, o que acontece é que eu vejo esta atitude desses a fazer o que estão a fazer mais uma situação política e económica do que concretamente religiosa. Usa-se a religião como um escudo, percebe? E não é, eu não estou a ver os aliens de Moçambique todos a tentar resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido ao nível estatal, ao nível do governo, percebe? Diálogo com o terrorista é impossível, nem isso que se pede, percebe? Portanto, eu acho que as forças moçambicanas têm que ser mais estáveis e se algum país quiser dar-lhes apoio, humildemente deverão aceitar, na medida do possível, porque infelizmente não conseguem. E se não conseguem, é uma situação preocupante, é preferível agora do que mais tarde arrependerem-se. Portanto, eu novamente agradeço as palavras do Dr. Yassin, que foram mesmo adequadas para o assunto que nós estamos a debater. Eu concordo com as opiniões, eu não sou obrigado a aceitar as opiniões, mas eu concordo, eu respeito al-ikhtilaf fi umma rahma, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, várias opiniões são bem-vindas e depois nós nunca sabemos que a opinião de uma pessoa pode ser muito mais válida do que a minha opinião. Estamos a falar opiniões em termos gerais, né? É claro que quando fala de Sharia, então ali acima de tudo são o que vem no Corão e o que vem no Hadith. Mas
a parte como o Dr. Yassin expressou e que explicou, como eu disse que não foi possível no fim o áudio, mas foi muito interessante e tocou. Chegou a mensagem. Obrigado, Dr. Yassin. Jazakumullah khaira, Jazakumullah, Sheikh Munir. Vou ouvir também Sheikh Mohammed Bukai. Quer comentar, fazer algum comentário sobre as palavras do Dr. Yassin? Na verdade, eu quero muito agradecer ao Dr. Yassin pelo diagnóstico que ele fez, especialmente sobre o caso, né, do Moçambique, e deixou bem claro, né, para todos nós que o problema nunca um problema religioso e muito menos islâmico, né? Para mim, na verdade, é a mesma coisa. Eu nunca entendo o terrorismo, o extremismo como problema, da forma que hoje está se espalhando do mundo, como um problema religioso. Um problema sempre ligado aos outros interesses. Nunca pode ser isso. Por isso a gente vê os líderes desses grupos, por exemplo, os líderes deles, eles não são sábios, eles não conhecem, aliás, eles são desconhecidos, ninguém conhece eles. Então, realmente, a gente percebe que eles não são pessoas de conhecimento. E pessoa que tem um mínimo conhecimento da religião islâmica já percebe que esse aqui não tem base na religião islâmica. Mas o que eu acredito que é muito importante, sobre tudo que o Dr. Yassin deixou, onde essas pessoas podem crescer, onde esses grupos podem ter assim sucesso de uma forma assim negativa, né, para dizer eles são bem-sucedidos de uma forma negativa, né, que não são de uma forma positiva. Nós temos que realmente falar muito do ambiente onde essas pessoas atuam, né? O ambiente é muito importante. Eu sempre falo que as bactérias, eles se unem, se juntam quando tem uma ferida. Quando tem uma ferida aberta no corpo do ser humano, sem ser curada rapidamente, deixar a ferida aberta um tempo, onde as bactérias eles vão se unir e vão atacar o corpo, vão se fortalecer e vão ter uma força e vão atacar o corpo inteiro e vão deixar ele doente. Por isso, quando tem no nosso corpo humano, onde tem uma ferida, você vê que essas pessoas fortalecem e ficam cada vez mais fortes. Onde tem conflitos, onde tem outros problemas. Por isso, eu quero também aqui deixar para o Dr. Yassin, para todos os governos e para o governo do Moçambique, para todos, que eles têm que ter muito cuidado com as necessidades das pessoas, onde tem pobreza, onde tem corrupção, onde tem injustiça, onde essas pessoas eles podem usar essa fraqueza dessas pessoas, os jovens fracos, que eles não têm essa paz, mas as pessoas são injustiçadas, pessoas que estão sofrendo de outros problemas na vida deles, e vêm essas pessoas como salvadores, como oferecem para eles, né, muitas assim, promessas, ilusões, e acabam levando muitas vítimas, muitas pessoas também que são jovens, que eles não sabem, mas eles escutam, eles estão sofrendo uma injustiça na cidade, no lugar onde eles estão, e vêm essas pessoas com essas ideias como salvadores e acabam caindo, né, nessas armadilhas dessas pessoas extremistas. Então, nós temos que curar essas feridas. Onde tem conflitos, o governo tem que também trabalhar para deixar esses lugares saudáveis, não deixar ambientes para essas pessoas se fortalecem, ter mais força e atacam outra parte do nosso corpo, causando tantos problemas. Já doutor Sheikh Mohammed Bukai, o que eu quero perguntar é justo chamar um terrorista de jihadista, sabendo que jihad é algo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu. E o jihad tem regras, tem condições. Um terrorista é um pecador, é um perverso. É possível, quando nós ouvimos alguém a chamar um terrorista de jihadista,
sabendo que o jihad, para ser chamado jihad, não só, sabe que mesmo estando com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no campo de batalha, podia não ser até jihadista. Quer dizer, nem todos que estavam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foram considerados jihadistas. Imagina quem está a violar princípios islâmicos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naquele hadith, ele disse: "Man qatala saghira أو كبيرة أو نخلا أو قطع شجرة مثمرة فلم يرجع كفافا". Isso está a falar de alguém que está com ele junto. Quer dizer, aquele que matar criança, matar idoso, derrubar árvores de fruta, aquele que matar animal, não há de vir, não há de voltar como se fosse como se estivesse no caminho de Allah, no jihad. Imagina esses que matam crianças, matam idosos, destroem casas, deixam pessoas sem alojamento, matam qualquer... Como é que é possível nós hoje aceitarmos que essas pessoas sejam chamadas jihadistas enquanto não tem nada a ver com jihad? O Sheikh Munir. Bem, no Ocidente, um jihadista é igual a terrorista. A ideia que as pessoas têm, não sei, em Moçambique como é que é a conexão, mas aqui no Ocidente, quando se diz, ou quando se utiliza o termo jihadista, é igual a terrorista. É claro que, para ser uma pessoa, para participar no jihad, há regras e há condicionamento. Não é qualquer pessoa que possa participar. No entanto, e as normas, a disciplina, como o chefe acabou de dizer, é incutida a essas pessoas. Podemos considerá-los como pertencente a uma força, soldados, exército, né? Podemos dizer assim, se queremos utilizar em termos mais sofisticados. Nós vamos definir de uma vez para sempre e transmitir essa definição. Islã condena na totalidade aquilo que essas pessoas estão a fazer em Moçambique, o que eles fizeram na Síria, o que fizeram no Iraque. Estamos a falar em termos de aqueles que se intitulam-se ou que associam-se ou que acham que são muçulmanos. Não tem nada a ver com Islã. No entanto, quando nós falamos, e como colocou essa questão, né, terrorista não tem religião, não tem cor, não tem região. Pode vir de qualquer parte e juntar-se num outro país. Ele quer destruir. Percebe? Ele não consegue conviver com o próximo. Ele só vê os seus próprios interesses e o interesse do seu grupo. E como o Sheikh Mohammed disse, são pessoas que vão para zonas mais frágeis, onde há bactérias, pessoas feridas, pessoas que não têm comida, pessoas que não têm alojamento, pessoas que não têm nada. E quando eles vão para essas localidades, distribuem, dão-lhes um teto, dão-lhes a segurança. O que é que eles querem mais? Portanto, não vamos considerá-los como jihadistas. Isto é uma ofensa. E ainda bem que eu coloco essa questão. São terroristas e a ponto final. Independentemente da cor, independentemente da religião. Não vamos colocar rótulo de muçulmano ou do Islão a um terrorista. Nós sabemos que ano passado, na Nova Zelândia, uma pessoa, em nome da religião cristã, entrou dentro de um masjid e fez o que fez. Mas o rótulo do cristianismo, nem do cristão, nunca foi colocado. Foi sempre dito que é uma pessoa que sofre de perturbações. E se for um muçulmano que sofre das mesmas perturbações fazer algo, logo o rótulo da religião dele é colocado. Portanto, na minha opinião, o termo jihad é um termo muito pesado.
e há disciplina para isso, há critério mesmo de escolha das pessoas participarem, a quem é que eles deixam atrás, a quem é que não deixam, né? Por isso é que há algumas narrações, né? A pessoa não podendo participar, mas se você fizer uma outra ação em termos de recompensa, é como se fosse que você fez jihad no caminho de Allah. Jihad no caminho de Allah é defender o Islã, não é atacar. Islã não ataca. Islã não ataca. Subhanallah. Subhanallah. Jazakumullah khair. A batalha de Badr foi assim, a batalha de Uhud foi assim e muitas outras. Jazakumullah. Sheikh Muhammad Bukai, olhando sim para o mesmo termo que eu estava a colocar para Sheikh Munir, em que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, no Sagrado Alcorão, ou os nossos estudiosos quando dizem, para que exista esse termo jihad, tem que existir pelo menos condições e regras. Primeiro, existir alguém que agride, agressor, né? Quando você é agredido, porque nós no Islã conhecemos, vamos lá, 2 ou 3 tipos de inimigos. Inimigos que não concordam conosco e nos atacam. Inimigos que não concordam e não nos atacam. Apesar de não concordar conosco, não nos atacam. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: La yanhaakumullah عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah não proíbe a vocês a viverem harmoniosamente quanto àqueles que não vos atacaram por causa da fé e nem vos expulsaram das vossas casas, que vocês vivam com eles harmoniosamente. Então, como é que pode ser chamado jihad uma situação onde nunca houve ataque, onde nunca houve agressão contra a sua fé, contra a sua religião? Quando nós chamamos um terrorista, um bandido, de jihadista, como é que o Islã fica no meio disso? Alguém que, para ter jihad, tem que existir um agressor pela causa da fé. É assim como Allah diz. Segunda condição, tem que existir também alguém que seja líder dos muçulmanos, que vai conduzir, que vai dirigir essa missão. Então, hoje, quando a gente chama um bandido jihadista, é lógico, é justo para o Islã? Então, na verdade, a primeira coisa que nós temos que saber é definir essa palavra, mas também não associar também a palavra jihad com guerra ou com combater ou lutar, porque a palavra jihad não quer dizer você lutar ou combater só. A palavra jihad em árabe é diferente da palavra qatala ou haraba. A palavra jihad foi usada no Alcorão Sagrado de uma expressão muito mais ampla do que apenas você ou vai defender ou vai lutar. A palavra jihad, a definição dessa palavra em árabe quer dizer o esforço e empenho da pessoa que faz para qualquer causa justa, é considerado como jihad. O médico que está agora trabalhando para fazer vacina para o coronavírus, ele está fazendo jihad, porque ele está esforçando para uma causa nobre. O aluno que está estudando para beneficiar a sua comunidade, também ele está fazendo o seu jihad. Qualquer empenho, qualquer esforço que a pessoa faz para uma causa nobre, essa pessoa é jihadista. Essa pessoa que está fazendo o jihad. Agora, também, essa palavra inclui aquelas pessoas que estão defendendo sua terra, sua honra, seus bens, também defendendo a sua religião, também são jihadistas, pessoas que estão colocando em doação a sua própria vida para defender os direitos do ser humano, os valores do ser humano. Agora, essa é a definição. Então, como eu falei agora há pouco, que se for falar da guerra ou combater, isso aqui uma coisa tem que ser suas regras, com certeza, não pode ser uma coisa ampla, tem que ser como uma cirurgia, como eu falei agora há pouco, tem que ser muito limitada para defender. E o Islã, quando fala a guerra, assim, coloca dentro também dessa expressão do jihad, porque quer trazer a santidade dentro da guerra.
Não que a pessoa ter uma guerra santa. A guerra nunca pode ser santa, mas a santidade, como agora o Sheikh citou as regras, né? Como os muçulmanos praticaram a santidade dentro da guerra. Eles não mexeram, mesmo você vai lá para se defender, para um conflito que você foi forçado a fazer, você não pode matar a criança, você não pode queimar uma árvore, você não pode destruir um templo, um lugar de adoração. Então, ele trouxe valores dentro até da guerra, pessoas inocentes, mulheres doentes, pessoas que não estão lutando, essas pessoas não podem mexer com eles. Agora, tudo isso que está acontecendo, como eu falei, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, criminosos, pessoas criminosas são muito longe do jihad, são muito longe desse conceito tão bonito que realmente hoje está sendo denigrido dessa forma. O jihad é uma palavra muito que todos nós precisamos do jihad para combater o nosso ego, que é uma coisa diária para nos corrigir, para nos manter no caminho. Esse é o jihad, uma coisa diária que nós fazemos para nossas causas nobres, para ser pessoas melhores, para ser pessoas do bem, para ser benéficos para toda a humanidade. Isso que nós entendemos ser muçulmano. Isso que o Islã vem trazendo para toda a humanidade. Não que essas pessoas estão trazendo, estão fazendo em nome do Islã. Voltando, como perdemos de novo o Dr. Mohamed Yassin, volto aí para Portugal, para Lisboa, exatamente para falar com o meu querido e amado Sheikh Munir. Sabendo que o jihad, mesmo em Meca, Allah já revelava os versículos de jihad. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Foi um versículo que Allah revelou em Meca e não havia guerra alguma. Allah subhanahu wa ta'ala falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainda em Meca, وَجَادِلُهُمْ وَجَاهِدُهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. Ainda estava em Meca. Então, como é que se associa o termo jihad? Como é que nós podemos conviver? Ainda já estamos mesmo já no final mesmo do nosso programa. Eu queria que Sheikh nos explicasse, porque existem versículos que foram revelados em Meca e existem versículos que foram revelados em Medina. E como sabe, o jihad realmente, como guerra, como força militar, foi segundo ano depois de Hijra, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam estar em Medina. Então, como se explica o termo jihad que era conhecido em Meca se não havia guerra? O Sheikh Mohammed explicou muito bem, e jihad significa esforço. E todos nós fazemos esforço no nosso dia a dia, todos. Falando em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, ou como qala alayhi salatu wassalam. Portanto, o termo jihad é muito mais amplo e o Sheikh Mohammed explicou, não vou repetir. O que acontece nos dias de hoje, há uns tempos para cá, as pessoas pegam numa conotação, pegam num termo e deturpam esse termo, percebe? E ao deturpar esse termo, para nós muçulmanos, e que conhecemos um pouco sobre o Din, torna-se muito difícil tentar explicar a origem do termo, e a palavra tem mais que um significado, não vamos só limitar-nos nisso. Durante o regime de Talibã, muito rapidamente, durante o regime do Talibã no Afeganistão, qualquer pessoa, na minha sociedade, na sociedade onde eu estou inserida, na cidade onde eu estou inserida, qualquer pessoa que fosse agressiva, sabe qual é a reação do outro, independentemente da crença, nem sequer estamos a falar. A pessoa dizia, não sejas o Talibã. Isto quer dizer o quê? Não sejas agressivo, não sejas mau. E Talibã não significa isso. Talibã vem da palavra talib, e nós todos sabemos, mas o termo, como era utilizado em termos prejudiciais, portanto, durante algum tempo, aqui em Portugal, qualquer pessoa que fosse agressiva, ou que fosse má, e que fosse cruel, então a reação seria, não sejas um Talibã. Porquê? Porque a ideia dos talibãs era o quê? Pessoas que cometiam barbaridades. Portanto,
o termo jihadista ou o termo talibanista, ou seja o que for, muitas das vezes são utilizadas fora de contexto. E a nossa missão é colocá-la dentro do contexto. Assim conseguiremos explicar melhor. Mas também, do outro lado, nós sabemos, e volto a dizer, o caminho é longo. E nós temos muito ainda para caminhar. E se todos nós nos unirmos esforços para um só objetivo, qual é? O Islã. Então ali, sem dúvida, que iremos conseguir, iremos ver as pessoas a serem mais elucidadas. Eu não posso ver o meu interesse. Eu não quero que as pessoas gostem de mim. Eu quero que as pessoas gostem do Islã. Eu quero que as pessoas respeitem o Islã. Eu tenho pessoas que são agnósticas. Conheço pessoas agnósticas, ateias, e dizem, das religiões que há no mundo, o Islã é o mais belo. Mas não são muçulmanos. Porque Hidayat, quem dá é Allah. Subhanallah, subhanallah. Jazakumullah khairan, nós já estamos mesmo no fim do nosso programa, alhamdulillah, programa que foi maravilhoso, extremamente rico em conhecimento, mas temos um problema, meus caros chefes. O doutor Muhammad Yassin, não conseguimos mantê-lo durante esse tempo e perdemos suas contribuições. Não foi quem contribuiu, mas teria nos dado riquíssimas contribuições. Em jeito de considerações finais, começando para, não sei, se tivermos o Dr. Muhammad Yassin, podemos dar ele a palavra. Subhanallah. Ressuscitou. Num bom termo, numa boa forma, não é? Olha, eu estou a ter aqui problemas com a internet, por isso é que de vez em quando ela vai e volta. Mas eu estou a acompanhar assim, só que não consigo entrar. Mas há dois fatores fundamentais que nos está a trazer ao de cima. É o fator da internacionalização do modelo islâmico. Isto o que seria? Sabe que entre nós muçulmanos, o conceito das relações internacionais define que um muçulmano é irmão do outro em qualquer lugar onde ele estiver. E isto também inclui que a dor do muçulmano num certo local é também a dor do outro muçulmano. Os que são considerados jihadistas pegam neste termo de conceito internacional, que se enquadra com aquilo que é o Islã, e dizem: se em Moçambique tem um Estado laico que não apoia o desenvolvimento dos muçulmanos do norte, é responsabilidade nossa ir apoiar os muçulmanos do norte, independentemente se eles fizeram um pedido formal de apoio ou não. E a outra questão que é preciso não ignorar é que usa-se muito as madraças como se fosse um problema islâmico. As madraças nunca foram. Se for a ver, em qualquer país, até no Paquistão, que tem a maioria islâmica do ponto de vista de número, na Ásia, os muçulmanos, as madraças são menores em relação às escolas formais. O problema está virado para nós, como muçulmanos. Somos nós que devemos se apoderar da realidade islâmica e impedir com que aqueles com pouca capacidade ou com pouca escolaridade islâmica usem-na para os seus objetivos alheios. Eu penso que, como o Sheikh Munir disse, o caminho é longo, mas desistir não pode ser opção. Jazakumullah khair. Aí mesmo, Dr. Muhammad Yassin, em jeito de considerações finais, o que diria pela situação que a gente vive em Moçambique e no mundo no geral? Olha, Moçambique tem duas soluções. A primeira solução, no meu entender, eu sou também levado a pensar como alguns que, quando a gente diz o diálogo não pode acontecer. Mas deixa-me dizer que durante 2 anos fiz parte de uma equipe de experts da União Africana que percebemos que os problemas que são encobertos pela religião a nível da África devem ser analisados do ponto de vista de política interna. Porque o objetivo pode não ser atingir política, um lugar de governação, mas é também exigir que as políticas nas zonas de minoria islâmica mudem. E a mudança dessas políticas não pode ser feita sem que se sente para se perceber
o que é que, na verdade, é o sentimento daquele cidadão naquele lugar. Nós temos em Cabo Delgado assimetrias muito grandes. Temos a questão da pobreza, temos a questão da discriminação ou exclusão social e, por fim, temos também aquilo que ultimamente vem a ser considerado como um conflito étnico entre os moanis, que são a maioria islâmica, e os macondes, que são uma minoria católica. É importante que os cheques em Moçambique, se quiserem contribuir, não sejam eles os que estejam em frente, pela conotação negativa já existente, mas podem servir de ponte entre aquilo que são exigências até não claras em nome do Islã, empoderando as instituições do governo em relação a uma realidade que desconhecem, para evitar também, por exemplo, que acontece às vezes, que uma entidade do Estado, na tentativa de ir visitar uma comunidade muçulmana, entre dentro da mesquita e pegue o Alcorão, sabendo que a comunidade vai ter uma reação. Seja uma reação lógica ou não, mas é uma reação. Então, é importante com que, dentro dos seus debates, Sheikh, consigas conciliar entre aquilo que é o problema do governo em relação ao radicalismo islâmico, que parte muitas das vezes por identificar se na verdade é ou não é radicalismo, identificar o agente que introduz o radicalismo, identificar os objetivos finais do radicalismo e depois identificar as fraquezas que possam existir dentro dos grupos radicais. Isto para quê? Vai permitir com que se explore essas pequenas fraquezas e se divida os grupos para permitir que aqueles que ainda se podem aproveitar como agentes de solução possam ser usados. Acontece isto na maior parte dos lugares onde grupos considerados islâmicos apoderam-se de certas localidades, induzindo a população a aderir à sua causa. Jazakumullah khaira. Sheikh Munir, em jeito de considerações finais. Bem, eu só posso dizer duas coisas. Eu subscrevo aquilo que o Dr. Yassin disse, que são pessoas que aproveitam-se das situações de desigualdade que há nessas localidades, e os religiosos, neste caso os imãs e os sheiks, os molanas, têm um papel muito, muito importante. De jeito, um pequeno acréscimo, eu acho que os muçulmanos que vivem em Moçambique já têm essa percepção. Viver em Moçambique significa também ser muçulmano moçambicano. Eu não posso viver em Moçambique querendo ser um muçulmano europeu. Eu não posso viver em Moçambique, continuar a viver como um muçulmano asiático. Ser muçulmano moçambicano não quer dizer que eu vá contra os princípios da minha crença. E é muito importante conhecer a cultura, conhecer as pessoas, conhecer os hábitos e conviver com essas pessoas pacificamente, com o povo em geral, não ignorá-los. E assim iremos cativá-los, podemos dizer assim, para que possam perceber, na realidade, a beleza, a transparência e a verdade que o Islã tem. O Islã quer o bem-estar de todos nós, independentemente da crença que a pessoa possa ter. Jazakumullah khaira. Sheikh Muhammad Bukai, em jeito de considerações finais. No final, eu quero agradecer muito esse encontro, essa refeição intelectual muito rica, muito importante, e dizer que o radical, a pessoa, não a religião. Tem pessoas radicais, tem pessoas extremistas, tem pessoas de todas as formas, mas para conhecer a religião nós temos que procurar as fontes corretas para aprender e conhecer a religião. Agora, eu acredito que nossos irmãos em Moçambique, eles têm essa capacidade. Eu quero também pedir para todos eles, né, as autoridades, os sheiks, os sábios, para se unir, né, nessa época, né, para poder, inshallah, eles têm essa capacidade, eles podem, inshallah, explicar bem, enfrentar bem e passar, inshallah, esse período de melhor forma possível. Eles têm essa capacidade e estamos sempre juntos, inshallah. Agradeço essa oportunidade de ligar esses continentes, né, África, Europa e
América Latina, esse encontro internacional, né, que realmente é isso que é o Islã. O Islã é isso, que os muçulmanos são uma nação em todos os lugares onde eles estiveram, eles ficam ajudando o outro. Barakallahu fikum mais uma vez e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Mohammed Bukai. Eu agradeço pela sua participação, pela sua contribuição. Nos enriqueceu com o seu conhecimento, alhamdulillah, e esperamos, inshallah, próximo, contar mais consigo, inshallah, porque Brasil é Moçambique, Moçambique é Brasil, em termos daquilo que é a nossa fé. Não existe fronteira quanto à nossa fé. E meu querido e amado Sheikh Munir, foi o nosso irmão Afzal Tabalshi, filho do Bai Ismail Tabalshi, que facilitou, mashallah, esse contato, que Allah recompense a ele, a família dele, amém, inshallah, por ter facilitado esse encontro, mashallah. E Sheikh Munir também, como sabe, aqui é sua casa e sempre iremos contar com a sua belíssima contribuição, palavras extremamente ricas, sábias. Jazakumullah, queremos agradecer a todos que nos acompanharam nesse programa e não posso agradecer de novo o nosso irmão Sheikh Dr. Mohammed Yassin, porque mesmo perdemos de novo ele, perdemos porque perdeu. É Natal, é Natal, ele foi comer a ceia. O Natal em Moçambique foi hoje ou foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Não, como Eid, como temos 2 Eids, 2 Ramadã, pensei que tivéssemos 2 Natais. Essa foi boa, mashallah. Jazakumullah, meus irmãos, que nos acompanham durante esse tempo todo. Não foi para ofender a ninguém, simplesmente foi... Não foi para ofender a ninguém. E para vocês todos, jazakumullah khaira, grandes sheikhs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.